graça e a paz de Jesus esteja contigo. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração mais uma palavra viva. E a palavra viva de hoje, vamos falar sobre planejados para agradar a Deus. Você sabia que você foi planejado? Eu fui planejado? Nós fomos planejados para agradar a Deus? Pois bem, parece que a sociedade que nós vivemos aponta exatamente o oposto. Que é impossível agradar a Deus por causa do sistema, por causa das pessoas, por causa de tudo que a sociedade impõe sobre nós. Mas a palavra de Deus vai dizer exatamente o oposto. E é por isso que eu quero refletir com você sobre este tema, planejados para agradar a Deus. Eu vou ler 2 Pedro capítulo 1, do verso 1 ao 3. Preste muita atenção. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Olha que palavra poderosa. Pedro, apóstolo, está dizendo que não só ele, mas todos os que foram alcançados pela fé, uma fé preciosa, uma fé que trouxe justiça pela obra que Jesus fez na cruz. Essas pessoas têm graça e paz multiplicadas e o poder de Deus ativou neles tudo o que eles necessitam para viver uma vida completa. Pedro faz 3 afirmações fundamentais da vida cristã. Primeira afirmação: pela fé nós alcançamos o nível de vida cristã semelhante ao dos apóstolos. Pedro está dizendo para a igreja, pela fé é possível alcançar, é possível viver, é possível desfrutar tudo que Deus reservou de milagres, de plenitude e de vida em abundância. Segunda afirmação que Pedro faz é que graça e paz são multiplicadas à medida que nós conhecemos Deus. Ou seja, o nível de paz, o nível de graça pode ser multiplicada à medida que nós conhecemos o Senhor. Lembra que o convite do apóstolo Oséias no Antigo Testamento era: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ou seja, à medida que eu prossigo em conhecer o Senhor, graça e paz são multiplicadas. A terceira afirmação que Pedro faz na segunda carta, capítulo 1, verso 3, é que Deus deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Ou seja, tudo que nós necessitamos para viver um estilo de vida, um padrão de vida que agrada ao Senhor, Ele já nos concedeu. Então, fomos planejados para agradar a Deus. Isso é muito importante que você saiba. Você foi planejado, você foi planejada para agradar ao Senhor. Mas a pergunta que deve estar na sua mente é a seguinte: então por que eu não agrado? Se fomos planejados para agradar ao Senhor, por que não o agradamos? Se recebemos tudo o que é necessário para agradá-lo, por que não o agradamos? E a resposta é dita pelo próprio Pedro. Nós falhamos em usar o poder que já foi concedido a nós. Ou seja, essa autoridade que já foi concedida a nós. Esse perdão dos nossos pecados que já foi concedida a nós. A vida abundante que já foi concedida a nós. Infelizmente, nós falhamos em acessar e desfrutar de tudo isso. Então é importante que você saiba disso. Você já tem tudo o que necessita para agradar ao Senhor. E para agradá-lo, você precisa não só acessar e ter consciência de que tudo já foi disponibilizado, mas você precisa desfrutar e utilizar isso de forma sábia. Então, a palavra vai mostrar que o que
nos impede de desfrutar de tudo que Deus já nos concedeu é o pecado. Romanos 6, verso 14, está escrito: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o pecado exerce domínio, disse Paulo aos Romanos. O pecado, ele tem o poder de escravizar pessoas debaixo da lei. E essa escravidão que o pecado gera impede todos nós de acessarmos, de desfrutarmos e de agradarmos a Deus. Então vivemos e fomos criados para agradá-lo. A palavra diz que nele existimos, nele nos movemos, nele nós fomos criados para o agradar. E o que impede a gente de agradar a Deus? Os nossos pecados. Então, se não dominarmos o pecado nos dominará. O pecado domina quando consegue nos convencer, como filhos de Deus, que algo que nós desejamos é melhor do que obedecer a Deus. Perceba bem isso. O pecado, ele sempre vai tentar nos convencer de que os nossos desejos, os nossos gostos, as nossas preferências são melhores do que agradarmos a Deus. Veja o que está escrito em Gênesis 4, verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Essa palavra foi dita pelo próprio Deus a Caim. E você vai se lembrar, Caim era irmão do Abel e Caim ficou furioso porque Abel fez uma oferta. O Caim fez a oferta dele, mas quando o Abel fez a oferta, a palavra diz que o Senhor se atentou para a oferta de Abel. E a oferta de Caim, pelo contrário, não foi aceita. E olha que interessante, no momento que a oferta dele não é aceita, o que o Caim faz? O Caim fica triste. O rosto está batido. A palavra diz que caiu o semblante de Caim. E nesse momento o Senhor visita o Caim e diz para ele algo muito especial. Se você fizer o que é certo, você não será aceito? Em outras palavras, Caim, para você ser aceito como seu irmão Abel foi, é só você fazer o que é certo. É só você fazer o que é correto. Mas o Senhor também deu um alerta para Caim. E que alerta foi esse? Que o pecado estava à porta, estava próximo, querendo dominá-lo, querendo tragá-lo. Mas Caim deveria dominar sobre o pecado. Escute isso, irmãos. Se nós não dominarmos o pecado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo, pela disposição em obedecer a palavra, se nós não dominarmos o pecado assim, o pecado nos dominará. E deixaremos, portanto, de viver a vida que agrada a Deus, a vida que Ele planejou para que nós vivêssemos. Então, precisamos aprender a dizer não ao pecado, por causa do amor que temos a Deus e não por causa da lei. A lei, como disse Paulo, gera condenação. Mas porque amamos o Senhor sobre todas as coisas, sobre nossas próprias vontades, amamos Ele de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, porque o amamos, a gente diz não para o pecado. No Salmo 40, verso 8, está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Que palavra linda! O salmista está dizendo que ele se deleitava em fazer a vontade de Deus e a lei de Deus estava dentro do coração dele. Escute isso, meu irmão. Escute isso, minha irmã. Nós precisamos agradar a Deus. Nós nascemos e fomos planejados para agradá-lo. Quando nós estamos dispostos a agradá-lo, sabe o que vai acontecer conosco? A vida abundante que Jesus prometeu será destravada. Aleluia! A palavra diz em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus dizendo, eu vim
para que vocês tenham vida e vida abundante. O que isso quer dizer? A vida abundante que Jesus prometeu pode ser destravada, está acessível para todos nós. Quando é que o acessamos? Quando nós entendemos que nascemos para agradar ao Senhor, para viver segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Eu quero terminar esse momento dizendo a você algo muito especial. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. O teu Pai, o nosso Pai, como disse Jesus em João 20:17, Ele é incrível, Ele é poderoso, Ele é amoroso e soberano. Nós podemos viver uma vida extraordinária. Nós podemos viver uma vida muito boa, abundante, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das dificuldades, porque de Deus recebemos a sua natureza, de Deus recebemos o caráter dele, de Deus nós recebemos o seu amor incondicional e o seu perdão. Receba essa palavra, acolha ela no teu coração. Receba, porque você em Deus recebeu alegria e paz que excede todo entendimento. Em Deus você recebeu poder sobrenatural. Em Deus você recebeu vigor, saúde, segurança, estabilidade. Tudo isso nós acessamos e recebemos pelo fato de sermos filhos de Deus. Eu quero terminar esse momento mostrando a você o que está escrito em 1 João 5, verso 3. Lá está escrito, porque nisto consiste o amor de Deus. Veja, nisto consiste o amor de Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são peso. Nós nascemos, fomos projetados para o agradar. Vamos orar. Eu quero orar com você. Pai, obrigado. Porque a tua palavra nos dá vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque podemos perceber o teu amor, a tua graça, a tua bondade nos capacitando e nos equipando para vivermos segundo a tua palavra, Senhor. E nisto vamos demonstrar o nosso amor ao Senhor, quando nós obedecermos aos seus mandamentos. E nós queremos declarar, Senhor, os seus mandamentos não são pesados. Queremos de boa vontade obedecer e viver uma vida que te agrada, porque como está escrito em Atos 17, no Senhor vivemos, no Senhor nos movemos, no Senhor existimos. Obrigado, Pai, por esta palavra viva que toca os meus irmãos, que nos desperta e que nos torna cada dia mais conscientes para viver a sua vontade. Eu oro abençoando estas famílias, pedindo que a paz, que a alegria, que o poder sobrenatural, pedindo, Pai, que a saúde, a segurança, a estabilidade toque essas famílias mesmo neste momento tão delicado que vivemos na história, Senhor. Graças te damos, oramos com gratidão em nosso coração e fazemos isto no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.